seria fatalidade? Buscando no dicionário, nós vamos descobrir que fatalidade é um atributo daquilo que é fatal. Não adiantou muita coisa, sabe? Esse sinônimo. E quando nós analisamos o termo fatal, nós sempre pensamos em alguma coisa que nos leva a fatal. Isso, alguém falou? Morte. Será que fatal quer dizer morte? Não. Fatal é alguma coisa que vai acontecer independente dos nossos esforços para que não aconteça. Independente do que a gente faça para se precaver, para se proteger, acontece. Na questão 851 de O Livro dos Espíritos, Kardec fez para a espiritualidade uma pergunta sobre a fatalidade, que merece ser estudada com um pouco de atenção. Kardec questiona os espíritos amigos da seguinte forma: haverá fatalidade nos acontecimentos da vida conforme o sentido que se dá a esse vocábulo? Será que existem fatalidades na nossa vida? Será que existem algumas coisas pelas quais nós vamos passar independente do nosso esforço para que não aconteça? E Kardec continua. Quer dizer, todos os acontecimentos são pré-determinados? E nesse caso, que vem a ser o livre-arbítrio? Será que cada gesto nosso, será que cada ação nossa está pré-determinada? E nós somos robôs na mão do destino? É mais ou menos isso que o codificador está perguntando. E a espiritualidade vai responder para ele. A fatalidade existe unicamente pela escolha que o espírito fez ao encarnar desta ou aquela prova a sofrer. Ficou claro para a gente nessa primeira frase da resposta que o que nós chamamos de fatalidade nada mais é do que o cumprimento do que nós chamamos planejamento reencarnatório. Aquilo que é fatal nas nossas vidas é aquilo que nós combinamos no planejamento reencarnatório e não conseguimos nos esforçar para vencer essa barreira de uma outra forma, porque nunca há um único caminho. Simão Pedro chega a dizer na sua epístola que o amor encobre uma multidão de pecados. Então, toda vez que houver a necessidade do resgate de uma falta ou de um erro passado, nós nunca podemos pensar que Deus não nos deu o direito ou o caminho do resgate pelo amor. Que Deus fechou o resgate pelo amor e só deixou aberta a porta do resgate pela dor. Então nós podemos pensar tranquilamente que as pessoas que estão envolvidas nessas fatalidades, sejam individuais ou coletivas, que nós erradamente chamamos de tragédia, são pessoas que tiveram o direito, a oportunidade de resgatar por amor e não aproveitar. Mas nesse começo, a espiritualidade nos diz claramente: fatalidade só há naquilo que nós combinamos para essa encarnação. Isso aí precisa acontecer. Nunca por castigo, sempre visando o progresso e o aprendizado do espírito imortal que nós somos. E o espírito de verdade continua escolhendo a prova, institui para si uma espécie de destino, que é a consequência mesma da posição em que vem a achar-se colocado. Então, essa série de provas e muitas vezes de expiações pelas quais nós precisamos passar se desenrolam na nossa vida e popularmente nós chamamos de, foi falado o termo aqui, destino. Então fica claro para a gente que o nosso destino não está pré-determinado. Mas André, e esses fatos pelos quais nós precisamos passar? Se nós precisamos passar, primeiro, houve um planejamento e nós aceitamos. E eles foram plantados. Se não foram plantados nessa encarnação, aonde foram? Então, muitas das
fatalidades, usando o termo, pelas quais nós passamos, foram semeadas em outras encarnações. Quando houve a oportunidade do resgate pelo amor, nós recusamos a oportunidade. Aí, infelizmente, o pedagogo que nos faz progredir é a dor. Então eu costumo dizer que nós temos dois caminhos para progredir: o amor e a dor. O amor é o convite. O amor é Deus estendendo a mão e falando: vamos, filho, está na hora de dar um passinho à frente. Quando nós recusamos o convite do amor, a dor não convida, a dor obriga. Então, todas as vezes em que nós recusamos o convite do amor para progredir, a dor não nos convida, a dor obriga. É um pedagogo mais duro naquela. E o Espírito de verdade continua. Falo das provas físicas, pois, pelo que toca às provas morais e às tentações, o Espírito, conservando o livre-arbítrio quanto ao bem e ao mal, é sempre senhor de ceder ou resistir. As nossas provas, no sentido moral, aquelas tentações que tentam nos tirar do caminho reto que conduz a Deus, nós temos plenas condições de resistir. Cabe a cada um de nós entender que não deve fazer e esforçar para não deixar acontecer. É isso que ele está dizendo. Continuando. Ao vê-lo fraquejar, um bom espírito pode vir-lhe em auxílio, mas não pode influir sobre ele de maneira a dominar-lhe a vontade. É o respeito ao livre-arbítrio. Nenhum espírito superior vai pegar a gente e tirar da situação de risco pela orelha. O máximo que ele pode fazer é intuir. Não faça isso. Dando-nos o livre-arbítrio para dar ouvidos para ele ou não. Depende de cada um de nós. Mas quando nós agimos de forma a não ouvir esse conselho, nós estamos plantando os resgates. Nós estamos plantando essas situações que nós chamamos de fatalidade, que na verdade sempre advém de um plantio nosso. Sempre de um plantio nosso. E eles continuam. Um espírito mau, isto é, inferior, mostrando, exagerando aos seus olhos um perigo físico, o poderá abalar e atormentar. Como é que nós podemos pensar isso? É o momento em que nós sofremos a provação e entramos no conflito. É aquele conflito da vontade de fazer, mas lá no nosso inconsciente, lá na nossa consciência, nosso mentor espiritual, nosso anjo da guarda está sugerindo para a gente: não faça. E aí acontece o conflito. Eu tenho vontade de fazer, mas eu preciso evitar. Paulo de Tarso falou sobre isso, sobre esse momento de conflito pelo qual todos nós passamos, principalmente nesse momento em que é necessário crescer, porque a transição se agiganta nos nossos caminhos. Paulo falou assim: o bem que eu quero, não faço. O mal que eu não desejo, esse eu ainda faço. Esse é o conflito entre o que a gente deveria fazer e o que a gente já consegue fazer. Confirmando isso, o instrutor André Luiz nos diz em uma das suas obras que se nós tivermos uma semana de conhecimento do Evangelho, a gente já sabe o que fazer. Gente, todo mundo aqui tem mais de uma semana, não tem? Nosso problema não é de teoria. Nosso problema é de prática. Questão 621 de O Livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? E o Espírito de verdade responde: um de cada vez, senão não entendo. Aonde? Alguém respondeu, eu já ouvi. Na consciência.
lei de Deus está gravada na nossa consciência. Por isso que a consciência dói na hora que a gente comete o erro. Ninguém precisa ligar para o dirigente do centro, para o presidente ligar para o médium entrar em contato com o mentor para saber se a gente errou, se acertou. Ninguém precisa ligar para o sacerdote dessa ou daquela religião para saber se agiu certo ou não. A consciência cobra na hora. Na hora. E são esses erros que a consciência sugeriu, não faça, que nós fazemos, que vão desencadear esses resgates coletivos. E o Espírito de verdade continua. Nem por isso, entretanto, a vontade do Espírito de encarnado deixa de se considerar livre de qualquer amarra. Então, por mais que nós sejamos pressionados a fazer determinada coisa errada, nunca somos obrigados. É como se eu dissesse assim: ninguém coloca copo de álcool na nossa mão nem na nossa boca. Ah, mas os espíritos não nos tentam? Tentam, mas se nós não tivéssemos a tendência, ninguém nos arrastaria. E é nessa imperfeição que eles aproveitam para nos levar a desviar do caminho reto. Nesse plantio, contrário à lei de Deus, nós criamos as fatalidades. A fatalidade nada mais é do que aquilo que nós combinamos para essa encarnação, como nós dissemos no começo da resposta. Mas se não houvesse problemas a resgatar, para que Deus colocaria no nosso planejamento reencarnatório dor e sofrimento? Não colocaria. Deus nos ama e não quer ver ninguém sofrendo. Então, se foi necessário combinar e passar durante a encarnação por situações desagradáveis, é porque nós plantamos. Cada um de nós planta o tempo todo. Cada palavra, cada pensamento é uma emissão de energia. É, portanto, um novo plantio. É isso que ele está dizendo. Passando agora para uma outra obra magnífica, que deveria ser estudada com muita atenção pelos espíritas, chamada O Consolador, livro de Emmanuel, psicografado pelo Chico. Vamos começar a estudar um pouquinho do mecanismo pelos quais as pessoas que precisam participar de um resgate coletivo são colocadas naquela situação. Questão 88 do livro Consolador, Emmanuel é perguntado da seguinte forma, porque para quem não leu, para quem não estudou, 411 perguntas foram feitas ao Espírito Emmanuel, que separou por assunto, colocou numa ordem e respondeu pelas mãos do Chico, uma por uma, nos 3 aspectos da doutrina espírita: ciência, filosofia e religião. É um livro magnífico. E na questão 88, esse grupo de estudos do Centro Espírita Luiz Gonzaga, em Pedro Leopoldo, faz a seguinte pergunta, irmão: deve o homem terrestre enxergar nas comoções geológicas do globo elementos de provação para a sua vida? Será que nós temos que enxergar como provação quando acontece um terremoto? Ou quando acontece um terremoto no fundo do mar e agita a água? Nesse fenômeno que nós temos ouvido falar há mais de 10 anos, aconteceu um bem grande lá na Ásia Menor, essas ondas gigantes que nós chamamos de tsunami. Será que isso é provação para a gente? E Emmanuel responde: os abalos sísmicos não são simples acidentes da natureza. Não acontece assim, de forma imprevisível. Ainda é, na grande maioria dos casos, imprevisível para nós. Mas a espiritualidade sabe aonde vai acontecer, que horas vai acontecer, que dia que vai acontecer e quem precisa estar lá por perto. Não são simples acidentes da natureza. Emmanuel continua: o mundo não está sob a direção de forças cegas. Esse barco chamado Terra tem um capitão, chamado Jesus. E por mais que a gente não entenda a situação, gente,
Está tudo sob controle. Mas André, com tanto egoísmo, com tanto orgulho, com tanta inveja, com tanta violência, está tudo sob controle? Tá. O mesmo Emmanuel, lá num outro livro chamado A Caminho da Luz, lá no finalzinho, ele chega a falar para a gente que haveria, depois que o livro foi psicografado em 38, haveria uma terceira reunião da comunidade de Cristos do Sistema Solar, para planejar a transição pela qual nós estamos passando. Eles se reúnem, então, nós temos, em tese, 9 planetas no Sistema Solar, 9 Cristos. Cada planeta tem o seu governador. Mais um Cristo, mais um governador do Sistema Solar que coordena a reunião. E essa existência de um Cristo, ou de um governador para o Sistema Solar, ela é revelada por Chico Xavier, no livro Na Era do Espírito. Lá no capítulo 28. Eu não costumo falar capítulo, vocês me conhecem. Eu acho que quem quer estudar tem que ler o livro inteiro, não pode ir lá só no capítulo não. Lá no capítulo 28 é revelado para a gente que Jesus é o governador da Terra, mas não é o Senhor do Sistema Solar. Então existe um Cristo potencialmente maior que Jesus, que dirige o nosso sistema e coordena essas reuniões de Cristo de planeta. E esses 9 Cristos, mais o Cristo do planeta, mais o Cristo do sistema, eles se reúnem depois do ano 38, que foi quando o livro foi psicografado, para planejar a transição da Terra. Aí eu fiquei pensando assim, mas por que esse monte de Cristo precisa planejar a transição da Terra, se a transição é só da Terra? Se o nosso planeta está em transição de um mundo de expiação e provas para um mundo de regeneração, para que reunir todos os Cristos? E eu fiquei batendo cabeça muito tempo, vários meses, até que eu encontrei um texto no livro A Gênese de Kardec, lá no finalzinho, quando o Espírito Aragô nos diz que os planetas influem uns sobre os outros, na medida da aproximação e do afastamento deles dentro da rotação do sistema. Os sistemas solares influem uns sobre os outros. As constelações influem umas sobre as outras. As galáxias, conforme elas giram dentro do seu conjunto de galáxias, influem umas sobre as outras. Isso me leva a acreditar, juntando as informações do A Caminho da Luz e do livro A Gênese, que a transição da Terra está afetando todo o sistema solar. Por isso a reunião dos Cristos. Porque se fosse uma transição isolada, Jesus resolvia sozinho. Está influindo em todos os planetas do sistema. Dá uma olhada lá no livro A Gênese, está no capítulo 18. Então, Emmanuel está nos dizendo, o mundo não está sob a direção de forças cegas. Jesus tem na sua equipe de ministros, e esse termo ministro é usado pelo Chico, nesse mesmo livro. Ele tem geólogos que sabem quando e onde cada abalo sísmico vai acontecer. Por quê? Porque o nosso planeta é um planeta novo, é um planeta criado de forma ainda recente, se comparado com outros planetas do Sistema Solar. 4,5 bilhões de anos não é nada perante a eternidade. Então a crosta da Terra, ela ainda é fina. E 3x4 vaza magma, os vulcões. Ou as placas tectônicas andam e se arrastam. E esse atrito causa os terremotos. Jesus sabe quando cada terremoto, cada tsunami, cada vulcão vai nos dar problema. E quem é que reencarna próximo dessas regiões? Ou quem é que, dias antes do problema, viaja para lá? São inocentes? Será que é gente que deu azar? Nós acreditamos em sorte e azar? Nós espíritas? Vamos estudar. As comoções do globo, olha Emmanuel dizendo, são instrumentos de provação coletiva, ríspidas e penosas.
Então nós temos que considerar esses abalos sísmicos como provações para nós. São instrumentos de provações coletivas ríspidas e penosas. Olha o que ele vai falar agora. Nesses cataclismos, a multidão resgata igualmente os seus crimes de outrora. Vocês ouviram isso? Gente, Emmanuel está dando a chave do cofre. Quem é que participa de um resgate coletivo? Quem precisa resgatar. Se nós não tivermos nada na nossa pauta reencarnatória, a gente fica em segurança. Ou então a gente resgata pelo amor, como eu falei lá no começo, citando a frase, o versículo da Epístola de Simão Pedro. Quem é que entra num avião que vai cair? E é interessante porque muitas vezes, se você pesquisar o avião, as pessoas que deveriam ter embarcado, você vai ver que tem gente que comprou a passagem e não embarca. Antes de chegar no aeroporto, fura o pneu. E o que ele faz? Amaldiçoa o pneu. Aí o avião faz, o que ele faz? O avião cai. O que ele faz? Abençoa o pneu. Só falta pendurar na parte. Esse pneu salvou minha vida. O pneu não fez nada. Por algum motivo, já havia méritos para que a pessoa não se envolvesse no problema. E a espiritualidade cria apenas uma forma dele não embarcar. Então vamos lá. Nesses cataclismos, a multidão resgata igualmente os seus crimes de outrora, e cada elemento integrante da mesma, dessa multidão que se envolveu, quita-se do pretérito na pauta dos débitos individuais. Opa! Se desencarnarem 100 pessoas na queda de um avião, eu tenho como dizer se é um débito coletivo ou 100 débitos individuais? Alguém tem como saber? Tem? Não tem. Pode ser um débito coletivo de pessoas que se conhecem de outra encarnação. Nós estamos vendo o pessoal da Inquisição reencarnar tudo junto para resgate. Basta buscar na obra do Chico. Eles erraram juntos lá atrás. Agora reencarna junto para o resgate. Mas também podem ser vários débitos individuais de pessoas que nunca se conheceram em outra encarnação. Não tem como saber, a menos que a espiritualidade revele, como revelou pelas mãos do Chico. Olha que interessante, ó. Nesses cataclismos, a multidão resgata igualmente os seus crimes de outrora. Então quem está envolvido tem culpa no cartório, a nível reencarnatório muitas vezes. Não tem nenhum inocente ali. Tem débitos, muitas vezes escabrosos para resgatar. E olha que interessante o final. E cada elemento integrante da mesma, dessa multidão, quita-se do pretérito na pauta dos débitos individuais. Olha que interessante. Mas olha a questão 250 do mesmo livro, Consolador. Como se processa a aprovação coletiva? Qual o mecanismo? Qual o mecanismo para reunir as pessoas? Na aprovação coletiva verifica-se a convocação dos espíritos encarnados. Muita atenção a esse termo. Nós já sabemos a diferença do convite e da convocação? O convite eu posso falar, não vou. A convocação, olha como que Emmanuel não usa termo à toa. Na aprovação coletiva verifica-se a convocação dos espíritos encarnados. Então, se a pessoa já abrandou a dívida, ou já resgatou a dívida, ela está livre. Participantes do mesmo débito com referência ao passado obscuro e delituoso. Quem não tem culpa no seu mundo mental, no seu perispírito, não é atraído por esse tipo de ocorrência. Então, se nós não temos isso na nossa pauta reencarnatória, podemos dormir tranquilos. E se tiver na nossa pauta reencarnatória,
durma tranquilo também. Porque é evitável. Pela prática do amor, como Simão Pedro disse. E Emmanuel continua. O mecanismo da justiça na lei das compensações funciona então espontaneamente através dos prepostos do Cristo, que convocam os comparsas da dívida no pretérito para os resgates em comum. Muito interessante isso aqui. Que às vezes você precisa viajar e esse resgate vai acontecer nos Estados Unidos. Quanto tempo antes nós precisamos planejar uma viagem para o exterior? A maioria de nós que não pode comprar uma passagem de avião assim, ó, vou viajar amanhã. Quanto tempo antes você começa a planejar uma viagem dessa? Olha como que os mecanismos da espiritualidade maior, eles ainda são insondáveis para nós. Às vezes uma viagem dessa, ela é planejada com 1 ano de antecedência. Por nós que vamos viajar. Já começa a juntar dinheiro, começa a pesquisar o preço do dólar. Agora, quem tem mérito aí para encasquetar num dia e viajar no outro, tá de parabéns. A gente que é professor não pode. Tem mais professores aqui? Vocês sabem o que eu estou falando, né? Vocês sabem como é que funciona isso, né? Não precisa entrar em detalhes. Olha que interessante, a gente começa a planejar uma viagem 1 ano antes. Para que lá na viagem, infelizmente, aconteça um problema desse. Porque a espiritualidade planeja com muita antecedência. Quando a gente pesquisa os livros, principalmente, a gente vê muito isso no Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Os projetos de Jesus, gente, é para 400, 500 anos. Né? Projeto do Cristo não é teve a ideia hoje, acontece amanhã, não. Tem todo um planejamento, a gente vê isso. Quando Jesus se reúne com o ministro dele, Iléu, e fala para Iléu que a Europa não tinha mais jeito. A Europa estava pisando na bola. Por causa de poder, por causa de intelectualismo, a própria igreja romana, não tinha mais jeito. E que ele pegaria a árvore do Evangelho e traria para o Brasil. Como que vai trazer para o Brasil? Olha o planejamento de Jesus para muitos séculos à frente. Ele vira para ele e fala: você vai reencarnar. E aí eu fico me lembrando dos nossos ministros, né? Os nossos políticos que se elegem para não fazer nada. O ministro de Jesus, um homem de confiança de Jesus, reencarnado. Ele virou para ele e falou: você vai reencarnar em Portugal, vai abrir uma escola naval, para esse povo aprender a navegar, aprender a construir navio, para que as grandes navegações lá na frente descobrissem a América. Quem é Iléu? Henrique de Sales. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Olha o planejamento de Jesus. Você vai encarnar. Você vai ensinar esse povo a navegar. Para que lá na frente as grandes navegações pudessem descobrir a América, pouquinho depois o Brasil. E o projeto Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho tivesse o seu início. É a semente. É a semente. Olha o planejamento. E projeto de Jesus, gente, nunca é para menos de 300, 400 anos. E diga-se de passagem, do descobrimento do Brasil para cá já se passaram mais de 500. Isso aqui não virou pátria do Evangelho ainda. A pátria do Evangelho está sendo construída aos poucos. Aos poucos. Vamos voltar para cá. Então Emmanuel nos diz que a partir do momento em que acontece essa convocação, os mecanismos da justiça, através dos prepostos de Jesus, começam a agir. Começam a criar situações para que naquele lugar, naquela hora, onde vai acontecer o problema, estejam quem? Os envolvidos no problema. Quem precisa resgatar algum erro, muitas vezes escabroso, naquela hora e por algum motivo,
daquela forma mais ou menos dolorosa, com ou sem chance de escapar. Porque dependendo do acidente, quem tem mérito não desencarna, só se machuca. Tudo isso está planejado. E muitas vezes nós vemos, nas reuniões mediúnicas, espíritos dizendo para a gente que quando aconteceu o acidente e eles desencarnaram, a equipe socorrista já estava em volta. A equipe de médicos e de enfermeiros para acolher os que tinham mérito já estava em volta. Por isso que nós temos que entrar de cabeça nos livros, gente. Quando a espiritualidade nos traz 400 e tantos livros pelas mãos do Chico, mais uns 200 e qualquer coisa pelas mãos do Divaldo, é para a gente estudar, é para a gente associar essas informações, porque vai nos trazer respostas. Mas tem que estudar profundo, o mais profundo que a gente conseguir. Vamos lá. Que convocam comparsas na dívida do pretérito para os resgates em comum. Razão porque muitas vezes intitulais doloroso acaso. E o acaso não existe. Nos fatos importantes da nossa vida, o acaso não existe. O acaso pode existir em bobagem, coisa sem importância. Por exemplo, eu estou de meia branca. Tem mais alguém de meia branca? Só porque bateu a cor da meia nós temos relacionamento reencarnatório? Não, isso é detalhe, isso é bobagem. Mas nos fatos importantes da vida, não há acaso. Existe um planejamento. Que a gente só consegue escapar quando tem mérito. Olha lá. Razão porque muitas vezes intitulais doloroso acaso as circunstâncias que reúnem as criaturas mais díspares no mesmo acidente. E o que é reunir criaturas díspares no mesmo acidente? É aquela situação que a gente fala assim, nossa, desencarnou tanta gente, desencarnou uma criatura aí que ninguém gostava na cidade, mas desencarnou uma pessoa de bem. Nossa, aquele fulano era tão bonzinho, como é que ele desencarna no mesmo acidente que aquele outro complicado desencarnou? Sem essa explicação aqui a gente não consegue entender isso. Quais são os critérios para reunir para a mesma ocasião pessoas tão diferentes? E Emmanuel continua. Que lhes ocasiona a morte do corpo físico ou as mais variadas mutilações. Olha que interessante. Às vezes a pessoa tem mais mérito. Ela não precisa desencarnar, mas ela vai mutilar, por exemplo, um membro. O débito não era tão profundo a ponto de levá-la à desencarnação. Precisou apenas de uma limitação. Ou então o débito era profundo, mas ela abrandou nas atitudes de amor. O amor encobre a multidão de pecados. Então nós podemos abrandar as nossas dívidas, os nossos problemas, os nossos erros pretéritos, sem tanto sofrimento. Olha como é profunda a resposta. Que lhes ocasiona a morte do corpo ou as mais variadas mutilações no quadro dos seus compromissos individuais. Por que ele bate tanto nos compromissos individuais? Porque num resgate coletivo, cada membro envolvido só está resgatando o quê? A própria situação. Ninguém resgata erro dos outros, mesmo que o resgate seja coletivo. A grande síntese disso aqui é dizer que débitos individuais podem ser resgatados de forma coletiva, embora cada um esteja resgatando só os seus débitos. Cada ação contrária à lei de Deus cria um débito. Então, na nossa caderneta de poupança reencarnatória, nós estamos devedores ou credores? Me ajuda. Não fala em pouco. Cada ação no bem é como se a gente pusesse uma moedinha.
Cada ação do mal a gente tira uma moedinha. Tem moeda na tua poupança? Pensa bem. Tem moeda? Se a gente tiver com saldo devedor, possivelmente um resgate coletivo pode ser preparado para a gente. Então é bom a gente começar agindo bem. É bom a gente começar a amar. É bom a gente começar a entender o que é caridade. Que a maioria de nós fala, vamos fazer caridade. Qual é a primeira coisa que vem na cabeça da gente? Cesta básica. Ah, como nós gostamos da cesta básica. E não está errado não, as pessoas têm fome, não é isso que eu estou dizendo. Agora, quem leu o livro há 2000 anos? Emmanuel pelas mãos do Chico. Só? Emmanuel está encarnado nessa história como Públio Lentulus, que é um senador romano. E tinha uma esposa, chamada Lívia. Em determinado ponto da história houve uma trama e Públio Lentulus desconfiou, sem razão, que Lívia estava traindo ele com Pilatos. Mas não estava. Só prestar bem atenção no livro que não estava. Lívia já era um espírito mais evoluído, que veio justamente para ajudar a amansar esse espírito que depois viria a se chamar, nós viemos a conhecer por Emmanuel. Mas é interessante, por mais de 20 anos, Lívia suportou o mau humor e o desprezo dele, porque eles continuaram vivendo juntos, sem uma relação de marido e mulher. Qual foi a caridade da Lívia? Quantas cestas básicas Lívia distribuiu? Nenhum. Quantas creches ou quantos hospitais Lívia fundou? Nenhum. Qual foi a caridade dela? Amar o marido que a desprezava. Então muitas vezes nós estamos fazendo fora, tentando compensar o que a gente não consegue fazer dentro de casa. André Luiz chega a falar sobre esse conceito em um dos seus livros. Chama ativismo. A gente sai doando e fazendo externamente, achando que está compensando o que não conseguiu fazer internamente. E aí a gente vê criaturas. Segunda-feira tem estudo no centro tal, ele vai. Terça-feira tem reunião mediúnica no outro centro, ele vai. Passa a semana inteira dentro do centro espírita. Mas haja tratamento espiritual para essa criatura. Ele entrou em perturbação. Está agindo de forma mecânica. Mecânica. Não desenvolveu nada de luminosidade própria. Nós vimos isso, quem leu o livro Voltei, do irmão Jacó, pelas mãos do Chico, sabe do que eu estou falando. Aquela criatura era de um empreendedorismo sensacional. Gente, Frederico Figner, que é o irmão Jacó, ele trouxe para o Brasil o disco de vinil. Vocês lembram do disco de vinil? O pessoal mais antigo aí lembra? Aquele disco preto, antes do CD? Foi ele que ajudou a trazer para o Brasil. Quando ninguém queria editar livro espírita, ele virou o presidente da FEB e falou, vamos construir uma gráfica. Ninguém quer editar, nós imprimimos. E construíram um par de gráfico da FEB. Quando ele desencarnou em posição deplorável. A prece dele não emitia luz nenhuma. E brigando com todo mundo, porque ele queria escrever pelas mãos do Chico e não podia. Aí ele virou para o Emmanuel e falou assim, mas esse caboclo aí, ó, ele é espírita faz 2 anos, só já está escrevendo, um tal de André Luiz, lembra, né? O do nosso lar. Esse cabra não era espírita. Faz 2 anos que ele foi resgatado, já está escrevendo pelas mãos do médium. E eu fui espírita a vida inteira e não posso escrever ainda. Situação perispiritual deplorável. A prece dele não emitia luz nenhuma. Por que eu estou contando essa história e encaixando aqui? Será que a gente não poderia estar emitindo mais luz nas nossas preces? Será que nós não estamos agindo mecanicamente? Será que nós não estamos preocupados com o número de passos que a gente aplica? Ou o número de passos que a gente toma?